Bom, gente, a gente vai iniciar aí uma revisão na aula de hoje, né? Essa revisão aí tem o contexto dos exercícios da aula passada, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira atividade, gente. Primeira atividade foi essa daqui, tá? Uma das planilhas que vocês tinham que fazer foi essa daqui, que inclusive eu expliquei ela em aula, né? Bom, o que acontece, gente? Quando eu monto a planilha, eu monto a planilha aqui no Excel. E aí o que eu faço? Eu seleciono aqui a planilha, copio, vou lá na sala Google e jogo lá na sala Google, tá? Basicamente é assim que eu faço as atividades, certo? Eu faço aqui a atividade, aí depois eu vou lá, crio uma atividade lá na sala Google, tá? Para vocês fazerem. Nesse processo de copiar e colar, às vezes, ou na sua grande maioria, enfim, não tem como eu mensurar para vocês, algumas informações acabam se alterando. Então, se você vai lá na sala Google, copia e joga na sua planilha do Excel, é importante você se atentar nas informações. Uma delas é verificar se o que está digitado aqui, né, de valores, ele está sendo entendido, interpretado pela planilha como um número ou como um texto, porque tem um RS cifrão, tá bom? Se você perceber que você está fazendo a função e a função ele dá aquele erro lá de ND, né? É porque alguma coisinha na planilha não está correta, tá? Ou melhor, visualmente para você está correto, mas na sua programação acaba não estando. Então é importante que vocês visualizem, vejam, porque às vezes você vai ter que digitar novamente por causa desse copia e cola, transforma, enfim, pode alterar alguma coisinha. Bom, vamos lá. A gente tem aqui as categorias, né? Categoria, bônus, comissão e total. E três tabelas aqui para a gente poder utilizar a função procv e a função proch, que é o que nós vimos no nosso conteúdo da aula anterior, tá? Os valores aqui também, gente, precisam... o Excel ele tem que entender que isso daqui seja número, tá? Provavelmente teve alguns casos aí de aqui ele não dá o número E. Não sei se a galera que fez, todo mundo apareceu o E certinho. Mas por quê? Porque aqui ele tem que estar o número 0. Se ele não tiver o número 0, ele não vai identificar na função, tá? Então vamos começar pela procv. Lembrando que a procv ela vai fazer uma procura vertical dos valores, né? Ela vai procurar verticalmente, tá? Então a gente inicia a função lá como procv. Tem que escrever procv, tá bom, gente? Procv, o V tem que entrar, ele tem que localizar. A primeira regra da procv, recapitulando aí, valor procurado. Tá? O valor procurado é o valor que ele vai consultar em uma tabela. Então a gente clica aqui, no caso eu quero saber a categoria do meu vendedor com base na venda dele. Então eu clico aqui, coloco ponto e vírgula, tá? Porque é o próximo passo da minha regra. Matriz tabela é a tabela que eu quero. Ponto, né? Seleciono ela aí, que é a tabela categoria. Aí eu coloco ponto e vírgula novamente e vou para o próximo item, número índice de coluna. O que seria esse número índice de coluna, gente? É a representação da coluna que você selecionou, aonde que você quer que ela te mostre um resultado da busca. Então, por exemplo, essa minha tabela ela tem duas colunas. O resultado da busca dela está aqui na segunda coluna. Então, eu coloco aqui o número 2 que representa essa segunda coluna. Bom, aí nós temos aqui o último item da regra. Lembra que eu falei para vocês que esse último item da regra, a gente coloca o número 0
ou o número 1, né? O que é procurar o intervalo? Quando ele faz uma procura, o valor 0 ou o número 1, ele tem uma representatividade dentro da função, que é o quê? Às vezes você faz a função, ele dá ND, porque ele não tem esse intervalo. Tá? O que seria esse intervalo? Nem sempre você vai ser obrigado a colocar, tá? Porque a função não funciona sem ela. Mas quando a função não consegue localizar, a gente tem que colocar. Então o ideal, que é para evitar falhas, que a gente coloque por padrão o número 0, tá? Geralmente a gente coloca o número 0. Mas nessa planilha a gente não trabalha com uma busca exata. Tá? O número 0 é quando eu quero um valor exato. Ó, eu não quero que ele me procure valores próximos, eu quero um valor exato. Então a gente coloca o número 0. Nessa planilha aqui, se a gente olhar aqui, ó, 12.500. Aqui eu não tenho 12.500. Né? Eu não tenho 12.500. Mas eu tenho aqui 13.000. Então se eu coloco o número 0, na hora que ele vai me dar um resultado aqui, que seria o número dele, ele vai me dar um erro porque eu coloquei o 0. Eu quero que ele me ache o número exato. Tá? Então, nesse modelo de planilha, o correto é a gente colocar o número 1, tá? Porque o número 1 vai permitir que ele procure o valor mais aproximado, tá? Diferente daquele outro modelo que eu dei da tabela de INSS, que eu tinha D e até. O D e até, eu tenho ali o valor no meio, que aí ele permite eu colocar um número 0, que é não pular intervalos, tá? Aqui nesse modelo de tabela, eu tenho que dar essa permissão, porque eu não tenho a tabela completa com todos os valores. Então, o número 1 vai permitir com que ele pesquise o valor mais próximo. E aí aperto Enter. Então aqui, 39.142, 39.000 está aqui, então deu B, tá bom? Bom, vocês perceberam que eu selecionei a tabela, tá? Mas a gente pode fazer, quando a gente trabalha com PROC-V e PROC-H, a gente pode dar um nome. Aqui na regra não é matriz tabela? Aí você vem aqui e seleciona a tabela. Eu posso dar um nome para essa tabela. Como que eu faço? Você seleciona ela. Ó, eu vou selecionar ela, selecionei ela. Aqui no campo nome, eu posso colocar o nome que eu quero, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar categoria. Tá vendo? Categoria. Então essa área, né, a coluna I e a coluna J, até o número 6, eu selecionei e dei um nome. Aí eu aperto Enter. Então aqui, quando eu fizer a função igual, PROC-V, abro parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, onde procurar, eu posso escrever, em vez de selecionar a tabela, eu posso escrever categoria. Percebam que ela ficou vermelha aqui. Por que ela ficou vermelha? Eu digitei a palavra categoria e aqui a minha tabela também ficou vermelha. Então quer dizer que ele localizou essa área. Ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula 1. Tá? E aí eu aperto Enter. Tá? Ele vai me dar a mesma coisa. Eu fazendo desta forma, ele me permite fazer isso daqui, ó. Aqui nesse quadrinho aqui, ó, me permite dar 2 cliques, tá vendo? E ele copia o resultado, tá? Eu venho aqui, dou 2 cliques, ele permite copiar o resultado, tá vendo? Tá? Então, daí é uma forma. A outra forma é você copiar, né? Sei lá, copia aqui, Ctrl C, Ctrl V. Opa, Ctrl C, Ctrl V. Tá bom? Também é uma forma aí. A única diferença, né, a única coisinha que ele faz é que ele muda aqui a formatação, né? Mas aí você vai lá com um pincelzinho, certo? Então você pode fazer isso daqui. Aí vem aqui com um pincelzinho maroto e vai tirando a formatação lá, tá bom?
Deixa eu centralizar aqui, bonitinho, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, esse primeiro item aí foi a PROC-V. Então a gente pode colocar aí categoria e a gente tem que tomar cuidado sempre aqui nessa regra, tá? Procurar intervalo, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, aqui deu E, esse daqui deu E, ó, tá? Se porventura aqui ele não entende que aqui tem um zero, ele vai dar qualquer outra coisa, tá bom? Então é importante ficar atento. Como eu copio, eu crio aqui no Excel, aí para ficar mais fácil para vocês criarem lá na sala Google, eu colo lá. Mas às vezes quando eu colo, ele joga lá tudo lá como texto, tá bom? E às vezes pode dar esse conflito de informações aí. Então, o bônus. O bônus eu tenho aqui a tabela, essa outra tabela, tá? Então essa tabela aqui, eu posso selecionar ela, vir aqui e colocar o nome bônus, tá? Vou colocar sem acento. Então quando eu for fazer a PROC-H, igual PROC-H, certo? Abro parênteses, com base na categoria, que é o valor procurado, ponto e vírgula, ele vai procurar na tabela bônus, tá? Ficou vermelhinho. Número índice de linha, então aqui é a linha número 2, que estão os valores, eu vou colocar o número 2, ponto e vírgula, aqui ele não tem valor próximo, ele é valor exato. O A é 100 e o B é 80. Então aqui eu posso colocar o zero direto. Tá? Tá aqui. Aí eu vou lá e clico e arrasto. Tá bom? E aí a gente vem aqui e coloca o estilo moeda. Tá bom? Vamos tirar aqui essa linha branca, né? Formatação padrão, tá aí. Sem borda, legal. Comissão. Comissão. A comissão nós temos a tabelinha aqui, comissão, né? Então, aqui eu posso selecionar. Novamente, seleciono. Venho aqui no nome da célula, né? E coloco comissão. Tá? Eu renomeio essa área aqui. Então essa área selecionada da linha da coluna L e da coluna M até o número 6, essa área aqui, eu renomeei ela para comissão. Aperta Enter. Tá? E aí faz a mesma coisa, que é uma PROC-V, igual PROC-V, valor procurado. O valor procurado aqui com base na categoria, ponto e vírgula, comissão. Pode ver quando eu seleciono aqui, ele me aparece comissão direto, tá? Número índice de coluna, eu quero o número 2, que é uma porcentagem, tá? Aqui também é valor exato, eu posso colocar o zero. E aqui eu já vou multiplicar com base no valor da venda, tá bom? Já multiplicou aqui no final, porque estou trabalhando com reais direto. Então, tá aqui. A gente faz aquela mesmo macetezinho lá com o pincel, né? Show. Legal. Bora lá. E o total? Total nada mais é do que a gente somar o salário mais bônus mais comissão. Então, salário mais bônus mais comissão. Então, nós vamos chegar no resultado final aí. Certo? Pincelzinho. Então, essa daqui, gente, foi a nossa primeira tabela aí, tá bom? Primeira tabela utilizando a PROC-V. Bom, agora a gente vai para a próxima tabela. Que, se eu não me engano, é essa daqui, né? A gente teve essa tabelinha aqui. É isso? Deixa eu conferir aqui na sala Google. Que me deu branco.
É isso mesmo. É essa daqui, tá bom? Então vamos lá. Quando vocês estavam fazendo, ele estava aparecendo aqui, né, através do, do, da legenda, né, dos cálculos para poder ajudar vocês aí. Tava aparecendo um cara chamado concatenar, né, alinhar, concatenar, enfim. O que é concatenar? É você fazer a junção de valores, tá? Fazer junções de fórmulas, fazer junções de, de funções, tá? Então, como que funciona o concatenar? É só você colocar esse ezinho aqui de, né, dupla sertaneja, né? Ricardo e Reinaldo, né? Vitor e Léo, né? Leandro e Leonardo. Eu não lembro o nome desse ezinho, tá bom? Me desculpem aí por não lembrar. Então nada mais é do que isso. Então o que eu estou concatenando? O código. O código nada mais é do que a junção do modelo com o tamanho. Então, modelo, põe aquele ezinho lá né, de música sertaneja e o tamanho. Tá? Então, aí vai lá, clica e arrasta. Bom, aí eu tenho aqui uma outra coluna, tá? Chamado valor. Esse valor nada mais é do que eu pegar o valor do par vezes a quantidade, tá? O valor total. Então aí a gente já sabe, né? Deixei até em amarelinho aqui para poder ajudar vocês a fazerem essas daqui. Número do pedido normal, mês de janeiro, promoção. A promoção a gente já tem uma função aqui, uma função C com uma função E, tá? Lembrando que a função E ela permite te dar verdadeiro se as duas condições aqui dentro forem verdadeiras. Se uma delas não estiver dentro da condição, ele vai te retornar como falso. Então aqui no caso eu estou criando uma função C, que é um teste lógico para ele me dar se eu vou colocar o produto em promoção ou em preço normal, tá? Só que ele vai ficar em promoção caso o valor do produto seja maior que 30, tá? E eu tenha em estoque mais do que 10 produtos do mesmo. Então, se essa quantidade estiver coerente, os dois valores tiverem dentro da condição da função, eu vou colocar em promoção. Caso não esteja, ele vai ser o preço normal. Tá? Então eu tenho que ter o valor maior que R$ 30 e tenho que ter mais que 10 produtos em estoque, tá bom? Para colocar o meu produto em promoção. Então essa é a primeira análise que a gente tem que fazer na função, tá? Que é o que ele fala aqui embaixo, né? Cadê? Opa. Nós estamos na coluna K, promoção. Então aqui, ó. Na coluna promoção, verifique se o preço é maior que 30 e a quantidade é maior que 10. Se for, promoção, se não, preço normal. Tá vendo? Testezinho, o enunciado aqui. Então você vai criar com base nesse enunciado a função C desta forma, tá bom? Então aqui ele me dá, ó. Aqui ele está mais que 30 e eu tenho mais que 10 em estoque. Então vou colocar em promoção. E assim, né, consecutivamente aí. O próximo item também é uma função C bem grandinha, tá? Vou até dar um zoom aqui na tela. Porque aqui eu vou usar a função OU, só que dentro de algumas condições para que eu determine um valor para essa venda, né?
Porque uma coisa é o preço que você tem do produto de quando você comprou. Outra coisa é o valor do produto que você vai colocar na venda, que você vai vender, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai fazer a seguinte análise, né? O seguinte teste lógico aqui. Se o mês, que aqui é a coluna mês, né? Que é a J7, se a coluna J for igual a janeiro, ou igual a fevereiro, ou igual a março, então quer dizer, tanto faz o mês, se for janeiro ou fevereiro ou março, tá? Aí a gente tem aqui uma outra situação. Se, no caso, a promoção aqui, ó, a K, a coluna K, que é a promoção, se porventura o K for igual a preço normal, então vamos pegar aquela situação do produto que não está em promoção, é um preço normal. O que a gente vai fazer com o valor da venda dele? Caso ele localize na função preço normal, ele vai pegar lá o preço normal e vai acrescentar 20%. Tá? Então, o preço normal eu vou ter 20%. Então, ele vai fazer uma conta de mais com base na multiplicação da porcentagem. Ele vai somar, então a gente tem uma fórmula ali. Caso contrário, se for, por exemplo, promoção, ele vai pegar e vai dentro do valor, vai colocar 10%. Em qualquer outra situação, se no caso a F7, tá, foi igual a F7, certo? A F7 é aqui, tá, gente? Ó. F7. Certo? Se caso o valor do produto seja igual ao do produto, ele vai me dar 10%. Beleza? Então aqui, o preço, como ele não está na promoção, é um preço de R$30, né? Fazer aqui conta redonda, né? Ele adicionou pra gente aí 20%, porque ele é um preço normal, deu aqui 20% pra gente. Certo? Tem alguma pergunta aí? Beleza. E aí a gente faz aquele mesmo. Beleza aí, gente? Vamos lá. Aqui, desculpa aí, gente. Aqui é o lucro. O lucro nada mais é do que a gente pegar o valor da venda menos o valor do par, que aí você vai saber o quanto você vai ganhar por produto, e multiplicar pela quantidade. Tá? Então aqui é uma fórmula matemática. É pegar o valor da venda menos o quanto você está vendendo, menos o valor do produto, né? O valor com que você comprou. Então aqui vai dar uma diferença, fazendo uma conta redonda, de R$5, né? R$5,90, né? 98 centavos. Vou pegar esse valor e vou multiplicar pela quantidade. Tá bom? E aí a gente faz aquele macetezinho lá. Tá bom? Bom, aqui, né? Aqui a quantidade é uma quantidade aleatória que foi digitada. Tá? E o lucro?
Teve alguém aí que fez e não calculou o lucro, tá? Que fez pela sala Google lá. Só não lembro quem foi agora. Então, o lucro nada mais é do que o valor da venda vezes o quanto você vendeu, né? A venda ideal. Então, a gente tem aqui, né, o valor do par menos a quantidade da venda. Tá, beleza. Agora aqui, ó. Tem que aqui, ó. Aqui a gente tem PROC-V. Tá? Aqui nos dois a gente tem PROC-V. Bom, aqui no caso, o que a PROC-V ela vai fazer? A PROC-V ela vai ter que me dar aqui o número do pedido. E vai ter que me dar o valor do par. Número do pedido e valor do par. Tá? Com base em quais informações? Com base nessas duas informações. Modelo tal, tamanho tal. Então, modelo. A gente tem aqui os modelos, certo? Modelos. E eu tenho aqui a coluna tamanho. Então, quando você vai lá numa loja de sapatos, eu gostei desse modelo aqui, desse tênis, desse sapato. Ele vai lá na etiquetinha e pega o quê? O modelo, que tem uma numeração. Aí você vai falar para ele o número do seu tamanho, do pé. Eu calço 38, eu calço 40, tá? Então aqui a gente tem essa base aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom, porque eu vou precisar selecionar aqui, tá? Então como que funciona? Ó aqui o concatenar, né? Eu quero a R7 e a R8, aonde? Eu quero que ele procure na área sapatos, tá vendo aqui sapatos? Por quê? Porque eu peguei aqui toda essa parte do código, marca, cor e renomeei, tá, gente? Então você, caso nas próximas planilhas você queira renomear, você pode renomear a área, porque fica mais prático. Sapatos e quero o número 7. O que é o número 7? O número do pedido. Então o número do pedido está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho dois itens de busca, aonde ele localizando, ele vinculando esses dois itens de busca, ele vai me dar aqui o número do pedido, representado pela área, né, de seleção, a matriz tabela sapatos, número 7. E aqui o número par é número do... Perdão. O valor do par é a mesma coisa. Tá? Com base nessa busca aqui da R7. Eita, por aqui, um mosquitinho aí. Na R7 e na R8, local sapatos, eu quero o número 4, que é o quê? O valor, né, do sapato. Tá bom? E aí aqui a gente vai utilizar a função máximo e mínimo. Por exemplo, calçado de menor preço, né? De maior preço, desculpa. Então a gente vai selecionar aqui o valor do preço da venda ou aqui o valor total, tá, gente? Tanto faz você procurar, né, o valor do par aqui. Valor do par. Na verdade aqui o par, né, seria essa coluna aqui, tá? Não seria nenhuma das outras. Desculpa aí. Então igual máximo aí seleciona aqui, né? A área. O mínimo, mesma coisa, e a média de preços. Tá bom? Então você pode selecionar aqui e fazer máximo, mínimo e médio. Ou por aqui também, né? Porque aqui é o preço unitário, né? Da venda. Pode estar fazendo também aqui, tranquilo. E aqui a gente vai fazer o quê? Uma função que eu não havia passado ainda para vocês. Tá? O único que me perguntou sobre essa função foi o Roberivan. Cadê ele? Tá aí, Roberivan? Tá online aí, Roberivan?
tá? O único que perguntou dessa função foi o Roberivan, tá? Os demais ninguém me perguntou. O que é a soma C, tá? A soma C, ela vai te fazer uma contagem, tá? Ela vai te fazer uma contagem, tá? Só que ele vai fazer uma contagem e já vai somar. A gente viu a conte C, que é fazer uma contagem, né? A soma C, ela vai contar e já vai somar. Por exemplo, azaleia. Quantas vezes a palavra azaleia aparece aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Apareceu 6 vezes a palavra azaleia, tá? E se eu for somar aqui os produtos, né, da azaleia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o tempo que eu levei para poder chegar aqui no mesmo valor que a função, ó. 3.266,19. A função soma C, ela já faz isso pra gente. Então, como que funciona a soma C? Igual soma C, abre parênteses. Primeira coisa é intervalo. O que é o intervalo? É onde você quer que ele procure. Então, por exemplo, eu quero que ele procure aqui. Certo? Tá? Eu quero que ele procure aqui. Beleza? Aí eu tenho aqui o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o critério. O critério o que é? O critério é o que eu quero que ele some para mim. Então ele vai somar aqui no caso da cota. Critério da cota, tá bom? Não sei quem me perguntou, acho que foi o Eric, né, Eric? Professor, o critério ele não é só uma fórmula? Não, né? Quando a gente fala em critério, ele pode ser uma fórmula, pode ser uma palavra, tá bom? Então, o critério é algo que vai ser analisado. É isso que a gente precisa entender. Ponto e vírgula, certo? O intervalo que eu quero que ele some. No caso aqui, o intervalo que eu quero que ele some, se eu não me engano, é essa coluna aqui, ó. Aí você vem e seleciona ela. Tá vendo? Que é a coluna H, isso mesmo. Tá vendo? Então, da cota eu tenho 2. Da cota. E eu devo ter mais algum aqui, ó, 3. Deu 568,50, 568,50, tá? Então, a soma C, deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo enxergar. A soma C, ela vai somar pra gente, ele vai somar pra gente com base em uma busca. No caso, aonde eu quero que ele busque? Na coluna D e na coluna H, certo? O que eu quero que ele busque? Eu quero que ele busque aqui, ó, essa palavra. Tá? Essa palavrinha aqui. Então, Dakota, Bibi, Azaleia, eu quero que ele procure uma de cada vez. E no final, eu quero que ele some esse valor, né? Qual é o valor total? Aí a gente tem aqui. Beleza? Quando vocês viram a planilha, vocês provavelmente viram esse R cifrão, tá? Esse cifrão aqui é uma coisa que eu vou explicar com mais calma para vocês nas próximas aulas, que serve para a gente fazer um bloqueio na célula, quando você quer a mesma área, o mesmo local, mas você não quer que mude a linha, você quer aquela área somente, né? Então isso é chamado de valor relativo ou valor absoluto, tá? O valor absoluto é quando você tem o cifrão antes e depois aqui do número, tá? da letra, né? Então eu tenho antes da letra, depois da letra. Então eu quero que a D7 seja absoluta e a H, né, H26 também seja absoluta.
tá? Então esses valores aqui, o cifrão, ele tem a ver com referência relativa absoluta, tá bom? Mas aí vai ficar um tema para uma próxima aula aí eu explicar com calma para vocês, tá? Então, a gente fez aqui, tranquilo, né? Soma C, legal. Nós tivemos essa planilha também, essa daqui, deixa eu conferir. Essa daqui eu deixei aqui o gabarito, né? O gabarito para que vocês fizessem. Então o gabarito tá aqui, ó. Então a gente vai pegar a coluna D e multiplicar por 30. Como é uma folha de pagamento, né? Está multiplicando aí com base de 30 dias. Então aqui eu acho que não tem nenhum segredo, né? Eu tenho a função aqui. Essa acho que foi a mais fácil para vocês executarem. Essa daqui também, né? Foi molezinha para vocês fazerem. Quero saber o total. Vocês utilizaram a função soma, né? Ou fizeram continha de mais. Aqui vocês fizeram divisão, né? Lucro dividido por 11. Então essa daqui também não tiveram nenhuma dificuldade. Subtração, né? Anterior menos quantidade anterior menos o que foi vendido. E multiplicação, que é o preço unitário vezes a quantidade vendida. Tá? Já foram todas? Já foram todas, já, né? Já foram todas. Foram todas. Legal. Tá, então foram essas 4 planilhas que eu publiquei para vocês na aula, né? Na aula passada, tá bom? Vou publicar para vocês hoje essa daqui, ó. Tá bom? Vou publicar para vocês aqui. Beleza? Que aqui a gente tem lá a função C. E aqui também tem a proc Vou colocar até a legendinha aí para ficar mais fácil para vocês fazerem, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai ter essa daqui. Então essa daqui, ó, só para a gente poder entender. Aqui tem uma função, gente, chamada hoje, tá? Ou agora, né? Que é uma função que ele vai nos dar a data aí. Então aqui eu tenho o quê? Uma planilha de produtos, tá? Tenho aqui uma planilha de produtos. Tenho aqui uma planilha de produtos, aonde vocês vão usar uma função para poder fazer a contagem, né? Uma procura aqui. Vamos colocar aqui a data. Aqui vocês vão colocar a data. E aqui tem a função C, tá bom? Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês aí sobre o nosso conteúdo de hoje, hein, gente? Vou parar o vídeo aqui. Valeu!